Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre não tornem a presença comum. Não torne a presença comum. A presença de Deus nunca pode ser algo comum. Eu vou repetir isso. A presença de Deus nunca pode ser algo comum para nós. Nós sempre temos que ter alegria por estar na presença, alegria por ter o Espírito Santo e saber que Ele nunca será comum. Quando eu trato o que é sagrado como comum, ele deixa de ser. Quando eu começo, as coisas sagradas, as coisas preciosas começam a ser corriqueiras, não, eu tratar como coisa comum, perde, eu perco. Então, não torne a presença de Deus como algo comum. 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Esse texto que nós vamos ler, ele também é narrado em 1 Crônicas, capítulo 13. Fala essa mesma história, até com mais detalhes, mas aqui ela está mais sintetizada. Então, por isso que eu selecionei o capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel. Vai dizer o seguinte: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab. Na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram, aqui diz Eira de Nacon, lá em Crônica vai dizer Eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Deus, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Agora, volta comigo para 1 Samuel, capítulo 7. Aqui em 1 Samuel, capítulo 7, é onde narra um pouquinho desse período, de um período que a arca ficou na casa desse homem que a gente leu ali no capítulo 6 de 2 Samuel, que fala do período que a arca ficou na casa de Abinadab, que os seus filhos que estavam conduzindo a arca eram Aiô e Uzá. E Uzá morreu, tocou na arca, foi segurar a arca e ele caiu fulminado ali. Olha que coisa interessante. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Aqui também conta um pouco daquela história que está acontecendo ali. Só que ela dá alguns outros detalhes que ali no texto, no capítulo 6 de 2 Samuel não fala. Fala aqui, ó. E eles a levaram para a casa de
Abinadab. Não, aqui está contando logo após, quando Israel perde. O que aconteceu aqui? Israel vai para uma batalha e ali eles perdem a arca. Lembra dessa história? Quem lembra disso aqui? Quando eles vão a primeira vez, perdem 4.000 homens. Eles falaram, perdemos porque não trouxemos a arca. Eles levam a arca, que a arca, para quem não sabe, representava a presença de Deus. Na segunda vez que eles falam, agora a gente tem a arca, a gente vai arrebentar geral, vão bombar geral, vão passar geral. Foi pelo contrário, passaram uma vergonha maior ainda, perderam mais de 30.000 homens e ainda por cima perderam a arca. Os filisteus levaram a arca, só que a arca, quando chega no meio dos filisteus, começa a causar um monte de reboliço, o povo vai ficando doente, o povo começa a ficar doente e fala assim, tira esse negócio daqui, porque é isso que acontece, a presença de Deus, quando ela chega num lugar onde ela não é bem-vinda, ela vai causar reboliço. Porque a presença de Deus começa a mostrar tudo que está errado, aí a pessoa não quer mudança, ela fala, tira esse negócio daqui. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de evangelho, eu não quero saber de Jesus. Sabe por quê? Se sente afrontado, porque quando Jesus chega, ele fala, oi lá querido, bonitão, bonitona, tem coisas na sua vida que precisam mudar, que precisam melhorar. Aí a pessoa fala, não quero mudar, eu não quero arrancar isso, tira esse negócio daqui. Tem gente que está assim, ele quer um milagre, mas a mudança ele não quer. Ele quer a cura, mas a mudança ele não quer. Ele quer a prosperidade, vamos prosperar, abre a porta, me dá. A gente está na geração do me dá. Eu quero ser próspero, eu quero bombar. Aí Deus chega e fala, ok, mas antes disso você precisa consertar aqui o casamento, consertar aqui, reconciliar com seu irmão que você não fala tem 10 anos, você precisa aqui pedir perdão ao seu pai, você precisa aqui, olha, tem algo ali que você ainda não resolveu com a sua esposa, você precisa disso. Porque a presença de Deus, ela vai sempre nos empurrar para cima. Então, ela vai trazer, a primeira coisa que ela faz é incomodar. No meio dos filisteus, a arca estava ali, eles começaram a ficar doentes. E falaram, tira esse negócio daqui. Tira esse negócio daqui. Aí mandaram a arca. Vieram para a casa de Abinadab, levaram a arca para a casa de Abinadab, que era um sacerdote, ele era conhecido. Vai lá, que Abinadab é no meio daquele povo. Manda essa arca para lá. Diz aqui a Bíblia que no verso 2 de 1 Samuel 7, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Agora, olha o interessante que vem, logo depois que fala 20 anos, fala assim, ó, e todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. O povo estava clamando por aquilo que estava na casa de Abinadab e ele não fez nada. Você não entendeu? Tem gente clamando e você tem um remédio. Tem gente clamando e você tem um caminho para apontar. Mas se tornou tão íntimo, tão comum para você, que você não valoriza o que você tem dentro de casa. E já tem 15 anos, já tem 20 anos. Gente, 20 anos. Abinadab teve a arca dentro da casa dele. E a Bíblia não diz o que aconteceu, porque não aconteceu nada. Realmente não aconteceu nada. Não adianta você ter a Bíblia e não ler, não vai acontecer nada. Não adianta você ter um monte de livro e você não praticar, não vai adiantar nada. Não adianta você ser formado em conferências. Tem gente que tem uma estante, todas as conferências que eu participei e até hoje não foi curado. Não adiantou nada, porque não adianta entrar aqui e não descer para o coração e não vir para a prática. Tem gente que está assim, eu vou para a igreja há tanto tempo, mas não aconteceu nada. É lógico, o coração está duro. Não é falta de palavra. O problema não está na mensagem nem no pregador. O problema está em quem recebe. Querido, porque eu não falo sobre mim, eu falo o que está aqui. O problema não está na mensagem. O problema está em quem a semente cai. Se cair no meio de pedra, meu irmão, não vai dar nada. Se cair em solo fértil, quem é o solo fértil? É aquele que quer a mudança. É aquele que quer a mudança. É aquele que entra e ele reconhece, cara, eu preciso de dar um jeito na minha vida. Eu preciso, sabe, é ser confrontado com você mesmo. Meu Deus. E aí eu lembrei disso tudo aqui, enquanto preparava essa mensagem, passou uma cena na minha cabeça de tudo que eu vivi na minha infância, na adolescência, de coisas que eu vi na igreja, e eu li um livro que
foi sensacional, do Philip Yancey, chamado Alma Sobrevivente, sou cristão apesar da igreja. Para aqueles que gostam de dar desculpa, que foi criado na igreja, mas viu muita coisa errada. Tem errado na católica, tem errado na evangélica, tem errado no espiritismo, tem errado em tudo que é lugar, tem gente ruim e gente má. Não acha você, não se engane, não romantize que entrou para a igreja, se converteu, está fazendo parte de uma igreja, vai ser céu na terra. Querido, não é bem assim. Philip Yancey fala, porque ele foi adolescente no período que tinha, nos Estados Unidos havia a questão do racismo, era muito intensa. Ele falava que ele via os pastores pregando o evangelho, os pastores brancos, e depois iam para os restaurantes ficar falando dos negros e tal, e fazia piadas. Ele falou que ele via, cara, isso está totalmente contrário ao que eles pregam. Aí ele fala o que ele sobreviveu, ele disse, alma sobrevivente, eu sou cristão apesar da igreja, porque muita coisa que é feita em nome de Deus não tem nada de Deus. Muitas atividades que são feitas em nome de Deus, Ele não pediu para fazer. Muitas campanhas que fazem em nome de Deus, Ele nunca mandou fazer. Oh, meu Deus do céu, me ajuda nessa noite, porque eu tenho que botar para fora. Porque é fácil fazer e botar na conta do outro. É fácil fazer e se esconder atrás do Deus me mandou. Agora, aquele que anda em sintonia com o sublime, quando chega alguma coisa, ele fala, testificou. Por isso que você não pode estar acreditando em tudo que é profecia que mandam na tua vida. Porque tem gente também que é caça-profecia. Ele fica atrás de oráculos vivos. Aonde tem um negócio, um tem um mover, um reteté, eu quero estar lá para... Ei, aquele que ouve a Deus não fica dependendo de profeta. Quem tem intimidade com Deus não fica indo atrás de reuniãozinha para querer ouvir o profeta falar, assim diz o Senhor. Ele sabe o que Deus fala com ele. E quando Deus levanta um profeta, é só para confirmar aquilo que ele já ouviu. Davi estava reinando. Só que havia um desespero em Davi. Havia uma agonia em Davi. Porque ele falou, não tem como manter esse reino sem a arca. Eu estava até agora em ciclos de mudança, né? Eu estava só reinando sobre Judá, mas agora a galera lá resolveram me estabelecer como rei de tudo. Então, eu estava nessa agonia, agora que eu estou reinando aqui, eu estou vivendo a promessa agora, chegou no momento de que Deus me colocou no lugar onde disse que me levaria, e agora eu tenho que administrar isso aqui. Só que é o seguinte, eu estou assumindo isso tudo, mas tem um negócio que está faltando, eu estou incompleto. Eu tenho a coroa, eu tenho riqueza, eu tenho guerreiros, eu tenho homens, mas me falta alguma coisa, eu não tenho como continuar esse negócio se a presença não estiver comigo. Eu não tenho como tocar esse negócio se a arca não estiver aqui. Eu preciso buscar essa arca. Eu preciso trazer a glória. Sabe, quem quer a presença não se preocupa com posição. Quem quer a presença não se preocupa com posição. Davi era rei, mas ele falou, quero a presença. Eu quero a presença, é tudo o que importa. O que importa para Deus é quem quer a presença dEle. Sabe, quem a deseja, quem tem sede, quem quer conhecer. Sabe, meu Deus, é isso que Deus está procurando. Pessoas que amem a sua presença mais do que os seus presentes. Eu tenho batido um pouco nessa tecla, porque tem muita gente que está meio perdida, está lost, procurando o presente e esquecendo a presença. E presente acaba, presente vai embora, o carro acaba, o corpo deteriora, mas a presença é para a eternidade. Na eternidade você não precisa de carro, na eternidade não precisa de casa, na eternidade você vai estar com o corpo glorificado, restaurado, mas a presença vai estar lá. Então por isso que você, oh meu Deus, cultiva aqui. Busca aqui o que você vai levar para a eternidade. Preserve. Se envolva, desenvolva o relacionamento. Ande por fé aqui, porque na glória você não vai precisar de fé. A fé é para aqui. A fé não é para o céu. A fé é para agora. O poder é para agora, porque no céu também não vou precisar mais de poder. Lá já vai ter, vou estar na plenitude. Então é agora. Meu Deus,
O problema é que quando o homem se acostuma com a posição, ele tende a se esquecer da presença. Muitas pessoas começaram só com a presença e aí alcançaram posições. Quando chegou na posição, ele esqueceu a presença. Ele abandonou a presença. Sabe? Davi não foi um homem perfeito, você sabe disso, eu já disse isso, já ouviu isso em outras mensagens. Quem conhece a história de Davi é um cara, primeiro, é o segundo rei de Israel, é um dos reis mais importantes de Israel. Ele é muito conhecido por sua história. Você chega em Israel, muitos falam da história de Davi, do que Davi conquistou, do que Davi fez e tal, mas ele não foi um exemplo de perfeição, ele teve sua falha e ele errou um erro trágico, terrível. Não um erro só, mas dentre os erros que Davi cometeu, aqui está um deles, que é o adultério, quando ele se deita com uma mulher que não é sua esposa, Betseba, e o marido dela estava na guerra para ele, defendendo os interesses dele, e ele trai aquele homem. Ele trai aquele homem, porque o papel de Davi era defender as famílias e não destruir famílias. Esse era o papel de um rei, governar para que as famílias vivam suas vidas e não usar da sua posição para extrair algo de alguém, ou usar da sua posição de autoridade para exercer de autoritarismo, porque autoridade e autoritarismo são coisas diferentes. Davi vacilou feio. Ele achava que por ser ungido ele era imune. Unção não te dá credencial para pecar, não, irmão. Eu vou repetir. Unção não te dá direito a pegar a carteira e ficar dando carteirada. Sou ungido, posso qualquer coisa. Não tem isso no céu, não. No reino de Deus assim que funciona, não. Ou é ou não é, parceiro. Lógico, tem a misericórdia do Senhor. Sim, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, eu sei disso. Mas para aquele que se arrepende e abandona. Porque tem gente que só vive de remorso. Ele confessa hoje, peca amanhã. Aí domingo ele vem e confessa de novo o mesmo pecado. Aí na segunda ele cai de novo na mesma parada. Aí na terça ele vem e pede perdão do segundo. Na quarta ele faz a mesma parada de novo. Aí já é sem vergonhice. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você pode repetir comigo? O que confessa e deixa. Diga-o, e deixa. E deixa, e deixa, alcançará misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque no Salmo 51, Davi faz a oração, que foi a oração que tocou o coração de Deus. É a oração de quando ele é confrontado por um profeta. O profeta chega para ele e conta a história de um cara que tinha uma ovelhinha só. Aí vem um outro cara que tinha um monte, pega a única ovelhinha daquele homem e leva e tal, e faz, acontece. Davi fica indignado. Quem é esse cara? Que eu vou acabar com ele agora. E aí a importância do profeta não se vender. Porque o profeta que se vende não tem autoridade para falar para o rei o que ele deve fazer. Quando Natan conta para Davi, fala assim: Davi, sabe quem é esse cara? Você. Você pegou a única mulher de um cara que está dando a vida por você, tirou tudo que ele tinha, a única. Você tem um monte de mulher aí, cara, suas concubinas aí. Você pegou a única que ele tinha. A ficha dele cai e ele entra em desespero. E aí ele é tomado de um arrependimento e ele faz a oração do Salmo 51. Dentre elas ele vai falar: Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença. Aí ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração reto e renova em mim um espírito quebrantado. Ele faz uma oração de confissão: pois pequei contra ti. E ele vai abrindo o coração e Deus, ele é poupado. Ele sofreu a consequência. Só que ele entrou num desespero quando ele pensou na possibilidade. Você não vê ele dizendo: Senhor, não me tira o reino, não. Não me tira a igreja, não. Não me tira a fama, não. Não me tira a posição, não. Ele só fala o seguinte: não me tires da tua presença. Não me expulses dela, porque eu posso viver sem trono, eu posso viver sem coroa, eu posso viver sem ouro, eu posso viver sem nada, eu só não posso viver sem a tua presença. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Quase que ele entra em desespero. Davi,
havia uma configuração em Davi que tocava a Deus. Configuração chamada quebrantamento e arrependimento. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Eu não sei o que Davi, mas ele tinha a capacidade, quando ele orava, era sincero, ele orava, se derramava, quando ele tocava, havia verdade. Sabe, a gente num mundo de fakes, não se torne mais um, querido. Crente fake, que vem até com lágrima pronta de casa, para aparecer na filmagem, ele chorando, dá uma pingadinha do colírio, e aparece assim, né? Ou então passa cristal japonês na testa para forçar a lágrima. Tem esses macetes, né? Para aparecer, nossa, tão quebrantado, fulano. Não, a gente não pode. Não, Davi, ele se quebrantava diante de Deus, sabe? Davi valorizava a presença antes de ter a posição. Você vê que ele tocando lá para as ovelhas do pai dele, que já havia um relacionamento que foi construído entre Deus e Davi. Davi entendia o seguinte: Deus é suficiente para mim. Deus é suficiente para mim. E nós precisamos alcançar esse nível de entendimento de que Deus é suficiente para mim, de que a presença dEle é suficiente para mim. Agora eu vou começar a pregar. Vamos falar do começo. Levar a arca. Tudo que ele tinha que fazer para trazer a arca de volta para a cidade de Davi. Trazer a arca de volta para o meio do povo que Deus havia preparado tudo aquilo, a arca, o tabernáculo, tudo para aquele povo. Davi estava fazendo a coisa certa da maneira errada. Tem gente com boa intenção, mas fazendo errado. Deus não está à procura de boas intenções. Deus está à procura de coisas certas. A gente sabe que o famoso ditado popular que de boas intenções, você sabe disso, o inferno está cheio. Na verdade, levar a arca que representa a glória é o propósito de Deus para nós. E é o nosso chamado. Vou repetir. O propósito de Deus para nós é que nós pudéssemos levar a glória, carregar a glória aqui. E esse é o nosso principal chamado. Esse é um chamado para todos. Levar a glória. Levar a glória. Levar a glória. Então, só que enquanto eu carrego, enquanto eu me preparo, eu preciso entender que as coisas de Deus devem ser feitas à maneira de Deus. Eu vou repetir. As coisas de Deus devem ser feitas à maneira de Deus. Não é do meu jeitinho, não é da minha maneira, não é com a minha boa intenção, não é na força do meu braço, não é. Deus já estabeleceu princípios que são irrevogáveis e não foram alterados. Esses princípios não passaram por reforma. Esses princípios continuam sendo a base em relação à santidade, quebrantamento, arrependimento, a fé. Essas coisas continuam inalteradas. Não mudou. Não tem o evangelho do século 21. Não tem não. É isso mesmo. O negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Ele, é isso mesmo. Não tem outro. Entender que, como eu falei no domingo de manhã aqui, quem veio domingo de manhã? Pastor André, a mensagem do domingo de manhã, ela sobe quando? Já subiu ontem. Queria convidar você a assistir a mensagem de domingo de manhã. Foi pregada no domingo de manhã aqui, já foi ao ar para o YouTube ontem à noite. Entender que nós somos o instrumento e não o agente. Vou repetir. Nós somos o instrumento, não o agente. O agente é Deus. Então as coisas de Deus têm que ser feitas à maneira de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque se eu faço do meu jeito, eu corro riscos no meio do caminho. Do meu jeito, eu só atrapalho. Quando eu quero ajudar Deus a ser Deus, quando eu quero me meter nos planos de Deus, eu só vou... Vai dar ruim.
Então é muito mais fácil e tranquilo eu fazer as coisas da maneira que Deus espera que seja feito, que Ele idealizou que sejam feitos, para que eu não passe por situações a qual eu venha comprometer toda a caminhada, todo um processo. Davi tinha boa intenção, porque lá em 1 Crônicas 13 vai dizer que Davi mandou construir o carro. Ele não tinha lido as instruções. A verdade, como eu sempre falo, tudo que você precisa para a sua vida está aqui, nas letrinhas pequenas. É aquilo que você vai reclamar na operadora quando vai cancelar uma assinatura, aí a moça pergunta, você assinou o contrato? Mas eu nem li. Lê as letrinhas miúdas, querido, está tudo ali. Tem gente que ignora as letrinhas miúdas. Ele só quer abrir um Salmo 91. Ou abrir só nas passagens que são convenientes. Lê tudo, querido. A Bíblia é um livro para ser degustado. Amém? Lê tudo. Lê a história. Ah, mas, querido, o antigo é o novo oculto e o novo é o antigo revelado. E tudo aponta para Jesus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse falando sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Tudo que existe aqui, as histórias, as guerras, as batalhas, tudo, Jesus está nelas. Só precisa enxergar. O Velho Testamento é difícil, não, querido. Quando você olha e fala no Espírito Santo, me traz revelação da tua palavra, você vai conseguir ter entendimento, Ele vai trazer entendimento. Querido, oh meu Deus do céu. Na época dos discípulos não tinha comentário bíblico, nem manual de enciclopédia teológica, era aquilo ali mesmo, meus irmãos. E a gente hoje tem tanta informação, só que informação não traz transformação. Gesed. O que traz transformação é conversão. Só através da conversão. Tem gente que é muito bem informado. Você vai conversar com um cara, eu sei isso tudo. Bíblia eu sei toda. Estou vendo pelo seu comportamento que você sabe mesmo. Você pode ser um excelente leitor, mas não comportaste que você só leu, não praticou. Tem gente que é assim, vai conversar, ele sabe de tudo. Ele só tem conhecimento, ele não teve arrependimento, não teve conversão. Ele só recebeu informação. Informação não transforma. Quem vive só à base de informação, vive tropeçando. Davi mandou fazer o carro novo. Se fosse hoje, qual é o carro mais caro hoje? Não sei. No mundo de hoje, a McLaren, sei lá, um Rolls Royce. Davi era rei. Grana não era problema. Reinado bombando. Estou bombando. Qual é o carro mais caro hoje? Manda fazer um Rolls Royce. A gente vai trazer a arca, um Rolls Royce, pega os melhores bois que tiverem lá, para botar, para puxar isso aí, porque vamos fazer uma festa para Deus, para bombar geral. O que está bombando agora na música? Chama a galera toda que está bombando. Só quero quem está bombando. Quero melhor LED, quero melhor luz, vamos fazer um negócio de doido, pega os melhores trios elétricos e bota ali, chama geral, ministério A, B, C, D, tal, do pula daqui, do toca na parede, do cabeça para baixo, do cola, do cuspe santo, chama todo mundo. Porque é para Deus, então vamos bombar geral. Vamos lá, chama todo mundo, manda carta para todas as igrejas. Outra coisa, eu estou convocando. Agora falou a autoridade. É o rei que está chamando. Quero todas as congregações reunidas aqui no sábado, às 7 da manhã, que a gente vai começar a nossa festa para levar a arca daqui de volta para o lugar dela. E vamos arrebentar. Vocês acham isso uma boa ideia? Todo mundo, rei, claro, esse é o Davi, velho. Sabia que quando ele pegasse o reino, o negócio ia virar. Imagina as irmãs do ninja, tudo dançando. Os outros do pega. Os outros do hey, de todas as tribos. Os outros do... Qual o inário que vai cantar? Qual o hino? Todo mundo. Chegou o dia da festa. O carrão estava parado. Os Aiaiô, filhos de Abinadab. Olha só que sério isso. Ei, filhos de Abinadab. Presta atenção nisso. Pais, filhos de Abinadab. Que era um sacerdote. Estava com a arca na casa dele. 20 anos. E nada aconteceu. Sabe o que significa Abinadab? Pai da liberalidade.
Esse é o significado do nome Abinadab, você pode anotar. Pai da liberalidade. A gente vive numa era liberal. Você é o quê? De esquerda, centro? Não, sou liberal. Vale tudo. Libera geral, libera geral. Pai da liberalidade. Não, meu filho é crente, mas também é homem, pô. Meu filho é crente, mas ele está vivendo uma geração que a galera tem que curtir. Então, como deixa o menino curtir? Deixa o menino curtir. Estou inspirado hoje, né? Século 21, Barra da Tijuca, sábado à noite, sexta-feira, está na igreja domingo, mas da noite o menino está lá se divertindo, bebendo as coisinhas dele lá, saindo com as menininhas lá, pai da liberalidade, vai, libera. Minha filha está num contexto hoje onde ela tem que botar umas roupinhas mais ousadas mesmo, pastor. Me entende? Depois que escuta o gabinete é a gente. Porque a liberalidade é o que está governando hoje as casas, as famílias brasileiras, as famílias cariocas, as famílias tudo. É o que deixa fazer, desde que esteja na igreja no domingo. Aí o filho não vê o pai orar, aí o filho não vê o pai buscar a Deus. Ele só vê depois o pai desesperado pedindo oração na igreja por ele. Há pouco tempo eu vi uma cena no shopping de pessoas que eu conhecia, pessoas de igreja. E as filhinhas, tudo com shortinho, pequenininho, aparecendo, se achando. Filhos de crente. E sabe de tudo? A mãe acha bonito. Olha só, pai e mãe, quem bota o limite é você. Pode dizer que é cafona. Você pode falar, mãe, isso é cafona. Mas eu sou tua mãe, você paga tuas contas? Enquanto tu morar aqui e não ajudar no aluguel e não pagar uma conta, quem manda sou eu. Então é o seguinte, 10 horas em casa, te bota uma roupa maior. Você, querido, eu cresci assim. Somos uma geração que crescemos assim. E estou passando isso para os meus filhos. E sabe o que acontece? Quem quer inventar, depois fica aí com cacos espalhados no meio do chão. Pai da liberalidade, quando há um negócio, ele conhecia, mas não era íntimo. Os meninos vinham a arca ali, que negócio é esse? Talvez até usar de, não sei, estava na casa dele. Assim como tem pessoas que estão na casa, têm acesso a tudo, e sabe, mas não vive igual o boneco do posto. Está dançando o quê? Não sei. Mas está tocando a música e está tudo dançando. Pode ir. Mas não sabe. Ei, quem tem a chave da casa é você. Podem parecer que é careta, mas é o que eu creio, é o que a palavra diz. Ensina o menino no caminho que deve andar. Corrija o menino com vara, pastor, se é a favor de... Não, querido, a vara fala de correção, fala de impor limites, fala de dizer quem é quem. Eu tomei minhas correadas quando eu merecia, eu estou aqui vivo. E sei, ainda digo, benção mãe, benção pai. Tem que me dar benção todo dia antes de dormir. Vai no meu quarto, bate na porta, mas vai me dar boa noite antes de dormir. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é deixar a TV ensinar, a internet ensinar. Se você não ensina, é o coleguinha drogado que vai ensinar. Meu Deus, você sabe. Estabeleça o limite hoje para você não chorar amanhã. Porque aí depois que ele criar a independência, o que vai ficar são os valores que você está plantando agora enquanto você tem controle. É melhor corrigir agora, deixar chorar uma semana, até que se conforme. Entenda que é para o melhor. Entenda que é para o bem. O que acontece? Abinadab não fez isso, porque era liberal. Aí, no dia da festa, foi dada a largada, toca a música, vai, vamos lá. Eu quero a Deus, eu vejo a glória, tudo rolando, beleza, som, e Deus está vendo. Deus, tem uma hora que Deus diz basta. Na eira de Quidom,
Eira era onde separava o joio do trigo. Kidom significa aquele que atravessa como uma lança. Num lugar de morte e separação, Deus disse, daqui não passa. Daqui não passa. Diz a Bíblia que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, Uzá estende a mão na arca e ele foi reprovado por Deus ali por aquele ato. Primeiro que ele não podia estar conduzindo aquele carro. Primeiro que não era daquela maneira que se fazia, que transportava a arca. Não era aquilo que Deus tinha estabelecido. A arca se carrega nos ombros. A glória é nos ombros. Eu não tenho que arrumar carro de boi para carregar a glória. Eu não tenho que arrumar ferramentinha para carregar a glória. Sabe, tem gente fazendo às vezes até a coisa certa com as ferramentas erradas. Cuidado com as ferramentas que você usa. Cuidado com as estratégias que você está usando para tentando atrair as pessoas, porque eu tenho que me contextualizar com esse tempo. Então aí começa daqui a pouco, você está procurando o mundo e encontra ele dentro da igreja. Procurei, sabe? Quando a gente começa a querer ficar num afã de querer agradar, ou como se a gente tivesse, eu preciso competir com a igreja tal, que agora tem isso, aquilo, aquilo outro, também tem que fazer aquilo outro, senão eu vou perder gente. Aí ele começa a criar alguma coisa, ou estratégias para competir com o outro no mesmo horário, mesmo dia, mesma hora, mesmo aquilo outro, como se, meu Deus do céu, é legal a intenção, é legal, a intenção é boa, mas a ferramenta está errada. Ou melhor, o evento pode parecer bom, mas a intenção está errada. E Deus enxerga a intenção do coração. Ainda que o cara esteja cantando aqui, eu te amo, Jesus, mas se no coração ele estiver falando assim, eu amo aquela menininha ali bonitinha de rosa, estou de olho nela. Você não acha que tem muita gente que às vezes está assim, oh Jesus, oh Deus. Muitos artistas frustrados não conseguiram bombar lá fora. Aí vem para a igreja agora, fulano, viu? Cuidado, tem que passar pelo tempo do banco, tem que passar pelo tempo do aprendizado, do discipulado, da pausa, do respeito. Oh meu Deus do céu, Jesus dos crentes, tentando atrair pessoas com as ferramentas humanas. Aí eu só vou obter resultados humanos, e aí problema. E aí, problema. Gente, eu sei que a mensagem não está para o glória a Deus, aleluia, hoje, né? Mas é algo que Deus colocou assim, é forte para mim, porque o mais importante é a presença. Sabe? O problema é que as coisas hoje estão girando tudo em volta do homem. Durante muito tempo as canções estavam sendo feitas só em volta do homem. Eu quero, me dá, faz isso por mim, me cura, me abençoa. Não sei, cadê ele? Onde ele é, tu és, recebe, é para o Senhor, a ele a honra, a glória, exaltação, te adoramos, te entronizamos, o Senhor reina, ele é exaltado, é o Senhor, grande é o teu nome, poderoso é o Senhor, não é sobre mim, sabe? Tudo girando em torno do homem, e aí cada dia querendo uma estratégia para sobreviver, para ficar assim, não, ai meu Deus, não, olha para ele, olha para ele. Sabe, aí tem muita estrutura e não tem glória. Tem muito barulho, mas não tem avivamento. Tem muito barulho, mas não tem resultado, não acontece, porque é mais um barulho. Nem sempre onde tem barulho tem presença. Nem sempre onde há barulho há presença. Nem sempre está todo mundo girando a presença. Tem muita alma nisso também. Pessoas muito almáticos. A alma dele rege ele, os sentimentos. Se ele está feliz, ele vai ficar lá. Se ele está triste, ele fica. Tudo que o sentimento dele manda, ele obedece. Ele não consegue saber que ele tem a mente de Cristo, que ele dá ordem à alma dele. Como Davi disse, aquieta-te, ó minha alma, porque eu ainda vou louvar a ele. Pode estar tudo desabando ao meu redor, mas ainda eu vou louvar a ele. Ainda que eu perca, eu continuo louvando. Se eu ganhar, eu continuo louvando. Então olha aqui minha alma, fica na tua. Às vezes você tem que dar uma de maluco, parceiro. Você olha no espelho e fala, olha aqui, Emerson, para o seguinte. Isso é da ordem da tua alma. Você nunca gritou com você, não? Ah, qual é? Não mete essa. Fala aí, nunca gritou contigo? Nunca falou sozinho no carro?
Cara, você é um mané, bicho. Por quê? Nunca fez isso contigo não, Bacari? Você com você mesmo? Hoje eu tô bonito, tô legal. Ô, cara! Mas aí você tem que dar ordem. Calma, 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 calma. Não se rende dessa maneira, não se entrega, não, calma. Tudo que o diabo quer é levar você para o campo dele. Vai fazer de tudo para tirar a tua paz, para te perturbar. Aí a pessoa já vem, né? Ai, quase que o homem velho voltou. Não, querido, o homem velho morreu. E para ele não há ressurreição não, parceiro. Posso ouvir aplausos? O homem velho, aí, eu já vi muita coisa assim. Ô Lucas, já ouvi muita coisa assim. Ô pastor, se é em outros tempos. Aí eu vejo, não morreu. Não morreu. Tem gente que se orgulha do que ele era. Ele enche de orgulho para contar o testemunho dele. Das piores coisas que ele fez, ele fala com orgulho. Eu já vi, não morreu. Tem muito orgulho ali ainda. Tem muito eu fiz, eu matei 1000, eu matei 10, eu não sei o que, eu fazia, acontecia. Mas aí um dia aceitei Jesus, minha vida mudou. Ele deixa o Jesus para o último minuto da mensagem, como se fosse só a cerejinha do bolo, e falar, não, gente, eu tive uma vida terrível, mas um dia encontrei Jesus, porque, e aí pronto, fala do plano da salvação, fala do plano da redenção, fala do que você viveu pós, fala do que foi restituído, restaurado na tua vida, não fica gastando tempo dando moral para o diabo, não. Gasta 40 minutos de testemunho falando o que fazia de errado, aí no finalzinho Jesus salvou, amém. Misericórdia, sabe? Então não adianta. Você consegue? Por que eu cantei aquela canção, chamei minha mãe? Porque eu lembro que lá no morro a gente não tinha nada, além de poucas coisas, diante de muitos movimentos que tinham. E aí, na verdade, eu começo a achar que eu preciso de um monte de coisa que eu não tenho, mas acho que eu preciso. Quando, na verdade, eu já tinha tudo o que eu precisava antes de começar. E aí eu lembrei que um dia um rapper abençoou a minha vida, chamado MC Rashid. Se escandaliza não, parceiro. Todo dom perfeito, tem coisas excelentes, o cara é cristão. Ele falou, meu medo não é perder o que ganhei, é perder o que eu já tinha, mesmo antes de começar. Quando você começa algo que Deus te mandou, Deus já mandou tudo. Você não entendeu? Quando Deus manda você fazer algo, Ele já proveu tudo. Ou você não entendeu? Quando Deus manda fazer, Ele já te deu tudo. E o mais importante é a presença. Ele falou o seguinte, eu estarei com você todos os dias. Quer garantia maior do que essa? Do todos os dias. Então, eu era rico, sempre fui rico e não sabia. Sempre tive tudo, mas comecei a desprezar o que Deus me deu, para querer achar, ou começar a olhar para o vizinho e falar, eu quero ter aquilo lá. Aí eu começo a andar pelo aquilo, pela moda, sabe, por tudo aquilo, e aí eu vejo e falo, caramba, aí quando eu perco, eu falo, eu já tinha. Eu preciso restaurar aquilo. Eu não preciso ficar preocupado com o que eu ganhei, eu tenho que ir atrás do que eu perdi. Não fica preocupado em manter suas conquistas, mas vai atrás do que você perdeu. Você perdeu o relacionamento com Ele, vai atrás e restaura. Você perdeu a capacidade de pedir perdão, vai atrás e restaura. Você perdeu a capacidade, a fé, a capacidade de crer. Confessa e fala, não consigo mais crer. Vai atrás e confessa o teu coração, que Ele vai vir ao teu encontro. Vai atrás do que você tinha. Vai atrás do teu quebrantamento quando você se converteu e você não sabia que existia um mundo gospel. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Sabe, eu construo carros quando eu começo a achar que eu preciso de coisas que eu não preciso. Ou se eu tivesse aquilo, eu poderia fazer mais. Quando eu começo a vir por esse pensamento, eu estou construindo carro de boi.
quando eu construo o carro de boi, eu desprezo o carro que sou eu, que foi fabricado para conter a glória. Porque quando Deus quis se derramar, Ele não procurou terra, nem árvore, nem animal. Ele procurou você. Puxa vida, você não acredita que tu ficou desse jeito? Quando Deus quis se derramar, Ele não procurou uma denominação. Ele não procurou uma instituição. Ele procurou família. Quando Deus quis se derramar, Ele procurou filhos e filhas. Filhos e filhas. Para que pudessem ser o recipiente para receber a presença dEle. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu tenho que... Pensa de uma coisa. O poder não está no carro. Diga comigo, o poder não está no carro. Terceira coisa que eu vejo aqui, cuidado com as pessoas erradas. Pessoas erradas ocupando os cargos errados, posições erradas, vão trazer problema. Quem estava na frente era Aiô. Não tinha compromisso nenhum, não tinha que estar ali. Lugar errado. Quando você começa a ir para lugares errados ou querer ocupar uma posição que você não foi chamado para fazer aquilo, vai trazer problema. Traz problema na igreja, traz problema na empresa, traz problema num monte de lugar. Sabe, quando você começa a querer... Quando que Uzias morreu, o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías? Quando ele foi querer deixar de ser rei para fazer um serviço que era do sacerdote. Enquanto ele permanecia com o coração de rei, Deus prosperou ele em tudo que ele fazia. Aí quando ele quis ser sacerdote, Deus vem, você não foi chamado para isso. Limite-se ao seu lugar e aquilo que eu te dei para fazer. Não acha que porque você é rico, pode muito, tem muita coisa, pode fazer qualquer coisa. Não é porque você é rei, você pode entrar em qualquer lugar. Tem lugar que só sacerdote entra. Por isso que a Bíblia fala que nós somos feitos reis e sacerdotes. Tem hora que o nosso rei tem que ficar no banco, para que o sacerdote entre. Oh, meu Deus, você não... Jesus, peraí, cadê você? Não pode. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. O rei governa, mas o sacerdote oferece adoração. O sacerdote entra no Santo dos Santos. O sacerdote tem relacionamento. Então Deus fez a gente, flex. Rei e sacerdote. O rei é a capacidade de governar sobre as coisas, não sobre as pessoas. Governar, administrar, cuidar. Mas o sacerdote entra e oferece o incenso. O sacerdote some na fumaça. O problema é que rei sempre quer aparecer. Porque rei tem coroa, tem não sei o que. Rei sempre quer. O nosso rei tem hora que vai ficar aí no banco. Você está de banco, o rei está de banco hoje. Mas o sacerdote está de plantão. Oh, meu Deus do céu. Eu vou repetir, essa tem que aplaudir. O rei está de banco, mas o sacerdote está no plantão dele. Lembra de Zacarias, que estava no turno dele, quando ele ouve o anjo falar: Deus se lembrou de você, Zacarias. Ele só pôde ouvir isso porque ele estava no plantão da adoração. Se você está no plantão da adoração, a qualquer momento um anjo chega e fala: te ouvi, eu ouvi você há 1 ano atrás e hoje é o dia de receber. Eu ouvi você há 20 anos atrás e hoje é o dia de receber. Ou eu ouvi você semana passada e hoje é o dia de receber. Porque o sacerdote, quando está de plantão, ele não fica de bobeira, ele não fica olhando o WhatsApp na hora da mensagem, ele não fica preocupado se o jogo está ganhando ou perdendo. Ele está ligado, ele entra e fala: eu vou sumir na fumaça. O sacerdote desaparece na fumaça. O sacerdote não tem cara diante da... Oh, meu Deus, rei tem cara, sacerdote não tem. Meu Deus, eu nem dei anúncio ainda. Por que você anda com pessoas que não querem nada com a glória? Já sei qual é o teu argumento. Ué, pastor, a gente não tem que andar.
Sim, tem que ser luz nas trevas. Beleza. Mas a Bíblia fala, com aquele que se diz cristão e for mentiroso, avarento, mulherengo, fofoqueiro, trambiqueiro, um monte de coisa, com esse nem sentais para comer. Que se diz cristão, mas a vida nega Cristo. Desses, chuta que é laço, mete o pé, vaza, cerol, some, muda, apaga, deleta do seu telefone. Mas com aquele que não conhece a Deus, que nunca teve acesso, nunca foi apresentado, esse você vai chegar. E Deus vai te dar uma graça na hora. Que a luz brilha nas trevas. É no lugar onde você trabalha, com as pessoas que fazem parte do seu convívio. Não tem como você estar fora daquilo. Seu trabalho, sua família, seus vizinhos, pessoas ali. Agora, com aqueles que dizem que estão querendo o seu melhor, mas estão fazendo de tudo para o teu casamento acabar. Que dizem que querem o teu melhor e vão levar você para os esqueminhas das paradinhas, para você ter um momento de relax. Chuta, porque eles querem ver o teu fim. Então, querido, é o dia de take off, get out, vaza. Na linguagem contemporânea de hoje, mete o pé. Cuidado com pessoas erradas, que elas podem comprometer todo um projeto, podem comprometer toda uma obra. E aí, Davi não atentou para essas coisas. De repente, morte no culto. O culto é interrompido porque alguém caiu morto. Deus já estava rejeitando, Deus não estava se agradando. Aquilo estava causando náuseas em Deus. Aquele som estava causando náusea em Deus. Aquilo ali não era o que... Daqui não passa. No lugar da eira, ou agora eu vou fazer a distinção entre quem é meu e quem não é. Aí lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 13 não, Mateus, que diz que eis que está vindo aquele com a pá na sua mão. Ele vem para limpar a eira. Ele está falando de quem, João Batista? De Jesus. Jesus veio e ele entra em cena justamente aqui, na eira. Todos nós passaremos por ela. Chega uma hora que Deus vai levantar, agora eu vou separar o que é meu e o que não é, quem é e quem não é. Esse dia vai chegar, queridos. Esse dia vai chegar. A eira chega para todos. E daqui para lá só passa quem quer compromisso comigo. Quem não quiser vai ficar. Tem um lado depois do quebra-mola e um antes. A eira chega. Davi ficou frustrado. Eu quero que você entenda que às vezes a dor é uma bênção. Às vezes a dor é uma bênção. Deus, tá ok, vocês estão fazendo aí, beleza. Dali não passa não, tá? Então, não passou. Davi ficou frustrado, ficou com raiva, chorou, porque foi interrompido todo um projeto. Um negócio que era para ser lindo, a recepção toda preparada lá, um negócio que ia ser maravilhoso. E, meu Deus, e agora? Ele teve raiva, diz aqui que ele ficou irado, ele ficou contrariado. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A unção não flui na raiva. Não adianta ficar de beicinho. Não adianta ficar contrariado. Nem com raivinha, dando soco na parede. Depois chega na igreja com a mão engessada. O que foi? Não machuquei na porta. Nada, deu um soco na parede. Não adianta ficar contrariado, porque a unção não flui na raiva. Davi ficou irado na hora, ficou contrariado. De repente ele falou, peraí, Deus, como é que eu... Aí ele se pergunta, como que eu faço para levar a arca de volta? Aí ele faz a pergunta que tinha que ter sido feita lá no começo. Ele vai fazer agora. Deus preparou tudo para que ele fizesse a pergunta certa. Não é o se eu posso, é como eu devo. Você entende que a nossa postura diante de Deus? Como o Senhor quer. Qual é o seu jeito? O que você gosta? Qual é a música que você quer ouvir?
Me dá o caminho do teu coração. Me dá o caminho do teu coração. Me bota na mesma frequência, para que eu possa dar para o Senhor aquilo que o Senhor quer receber. Você pode falar isso para Ele hoje: Senhor, eu quero te oferecer algo, eu não vim aqui buscar, eu não vim aqui pedir, mas eu queria tanto te oferecer algo nessa noite. O que o Senhor quer ouvir? Como? Aí teve temor. Querido, deixa eu falar uma coisa. Cuidado com aqueles que dizem: eu fiz, eu curei, eu fui, Quando é de Deus, o pregador some. Tudo aponta para Ele. Porque eu sei da miséria que eu sou. E ai de mim se não fosse Ele. Ai de nós, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo aponta para Ele. Não é sobre o líder, é sobre Ele. Não é sobre o pastor da televisão, é sobre Ele. Não é a unção ou o suor de alguém, é sobre Ele. Não é quem tem a maior ou a melhor igreja, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele quem restaura. Sabe, quando é de Deus, tudo aponta para Ele. Quando é de Deus, tudo vai convergir para Ele. Davi procura saber a maneira de Deus. E aí ele consegue entender que era nos ombros dos levitas, era nos ombros dos sacerdotes, era nos ombros. Eu quero que a minha presença esteja em você, não no carro. Eu não unjo o teclado, eu unjo o tecladista. Eu não unjo o microfone, eu unjo o pregador. Tem gente valorizando mais isso aqui, ó. Máquina, é a nova inclusive, chegou ontem, o nosso outro deu problema. Temos que pagar ainda inclusive. Mas é máquina. Quem vai dizer o que vai sair daqui é o agente. Isso aqui sou eu. Isso aqui é como Deus faz. Isso aqui é o Danilo. Isso aqui é como Deus faz. Nós somos isso aqui. Tá? Nós somos isso aqui, instrumento. O músico é Deus. É Ele que toca. Quando Ele toca, quando eu permito que Ele flua, Ele extrai de mim o que Ele quer ouvir. Ele arranca de mim o que Ele quer ouvir. Ele cheira o perfume que Ele quer, porque está aqui. Ele me criou, Ele conhece a minha essência. Ele derramou sobre mim. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Aí, queridos, eu vou terminar aqui para a gente fazer outras coisas. Não vai embora. A palavra vai dizer que nesse período em que Davi fica se perguntando e estudando como que tinha que trazer a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, Obedinho. Todo mundo viu o Obedinho para o culto com a Bíblia na mão. Mas, Senhor, irmão Obed. E os outros estão lá, irmão Obed, ela engraçado pra caramba, o irmão Obed, esquisito como ele anda, mas todo dia estava lá o irmão Obed com a Bíbliazinha, varrendo a calçada da igreja. Vai ter culto hoje, jovem, 8 horas, começa. E ali, limpando as cadeiras. Ninguém sabia que era o homem mais preparado para receber a presença. Sabe quem Obed-edom era? Porteiro na casa de Deus. Aí no Salmo 84, 10 diz assim, ó: pois um dia nos teus átrios é melhor do que 1000. O salmista, quando escreveu isso, escreveu pensando nesse texto aqui. Porque ele disse: prefiro ser um porteiro na casa do meu Deus do que andar nas tendas da perversidade. Eu prefiro ser porteiro na sua casa, porque ainda assim eu estou perto da sua presença. Eu prefiro, não estou atrás de posição, eu quero é a presença. Eu troco tudo para ficar ali no lugar, porque nessa época o porteiro era o lugar mais próximo, é o máximo que a pessoa podia chegar, mais próximo da arca. Eu prefiro ficar ali plantado. Davi vai dizer que ele consegue. Aí, quando ele chega no ouvido dele, que tudo na casa de Obed-edom estava prosperando,
família, negócios, tudo que Deus toca, querido, vai acontecer alguma coisa. Em 3 meses, o negócio começou a pipocar. Cara, o Obed-Edom tinha 2 vacas, agora o Obed-Edom está com um negócio, um curral lotado. O filho do Obed-Edom estava magro, ranzinho, não conseguia nada. O menino cresceu, está gordo, vai casar. Estou aqui, né? 3 meses foi um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. E a notícia espalhou, Davi vai para lá e faz um culto na casa do Obed-Edom. Eu quero ficar aqui perto dela. Eu estou ok. Até que eu consiga tirar ela daqui, eu vou ficar aqui. Mas rei, tem igual as demandas, ela tem uns despachos, uns negócios para assinar. Não, a arca está aqui, eu vou ficar aqui, traz isso aqui que eu assino aqui. Mas eu não saio daqui, até que ela vá comigo. Oh, meu Deus, até que ela vá comigo, até que ela vá comigo. E quando ele consegue entender a maneira de Deus, e ele chega, entrando na cidade, ele está sem a roupa do rei, ele está com roupas de baixo, e pulando, ele rasgou as suas vestes de alegria e dançava na casa do Senhor. A mulher dele olha ele da janela e fala: que papel ridículo que meu marido está fazendo. Seu ridículo, sai daí, eu vou. E ele diz a Bíblia que ele viu que Mical reprovava. Diz a Bíblia que ela nunca teve filhos, que ela ficou estéril, porque ela zombou de Davi. Não zombe de quem está adorando com sinceridade. Ele pode não vestir a marquinha do jacaré que você gosta, ele pode não usar o tênis que você gosta, nem dirigir o carro que você tem, mas tem muita gente que conhece muito mais a Deus. Ei, não é o ter. Davi tinha tudo, mas ele rasgou e falou: não é isso aqui que faz a diferença para Deus, é quem eu sou por dentro. Eu tenho que terminar. Prefiro ser um porteiro na casa de Deus do que habitar nas tendas da perversidade.